Bom dia a todos, espectadores, né, da Rádio Monte Roraima e do programa Sociedade Global e o Mundo Conectado. Quero inicialmente agradecer e também desejar um dia muito bom e bonito à nossa diretora de programação, a senhora Cléo Rocha, ao padre Luiz Bonteon, né, o diretor geral da Rádio Monte Roraima, a Rádio Monte Roraima FM, a serviço da vida e da cidadania. Esse programa e os outros podem ser acompanhados pelo site www.monteroraimafm.com.br, pelo Instagram e Facebook, Rádio Monte Roraima FM. E quero também agradecer aqui ao Lucas e ao Everton, que estão sempre aqui nos apoiando, nos dando todo o suporte, né, Roberto? E agradecer ao professor Roberto Ramos a disponibilidade de estar aqui conosco hoje para falar de cidadania no Brasil. Quero aproveitar o ensejo e também manifestar o meu grande respeito e admiração por ti, Roberto. Foi o meu chefe quando eu cheguei aqui, né? O professor Roberto foi reitor da Universidade Federal de Roraima por 2 vezes, né? Foi eleito e reeleito. E eu tive a felicidade de poder trabalhar com ele como assessor de relações internacionais de um curso que existe hoje, porque o professor Roberto, né, teve a perspectiva, a visão de trazer esse curso para cá. Eu até brincava em outro momento, né, que elogio a perspectiva do professor Roberto e também agradeço o emprego, né? Uma vez que É o curso foi isso. criado, né, pude estar aqui, foi minha banca também, né, de seleção, e hoje estou aqui, né, podendo trabalhar, né, nesse momento com o professor Roberto, nesse programa. Seja muito bem-vindo, Roberto, e muito obrigado pela tua generosidade e disposição de estar conosco. Obrigado, professor Américo, pelo convite. É sempre uma honra poder estar aqui na Rádio Monte Roraima e poder falar um pouquinho sobre temas que são importantes para a sociedade brasileira, como cidadania, né? Então, tenho certeza que vai ser uma boa conversa, né? E, ao mesmo tempo, quero desejar a todos os ouvintes um bom dia, né? E que a gente possa ter aí uma fala muito legal. Eu tenho certeza disso. Também tenho, Roberto. Roberto, queria perguntar para ti, nesse Brasil de hoje, esse Brasil contemporâneo que nós temos, estamos vivendo, né? Alguns dizem que um país que não está polarizado, né? Eu gosto do Renato Azevedo quando ele diz que não há polarização, né? No sentido de que você tem aqueles que defendem a democracia e aqueles que não querem a democracia. Então ele não vê isso como polarização. Outros autores e jornalistas dizem que há uma polarização, né? Como você vê? A gente está numa polarização e em que medida a gente pode pensar essa polarização, caso exista, afetando a cidadania, que é uma coisa tão nova, né, na nossa história? É, com certeza. Assim, eu, particularmente, acho que nós não temos uma polarização no que se refere à democracia, né? Eu acho que os estudos mostram que a democracia no Brasil tem sido o regime preferido pela maioria da população, né? Lógico que unanimidade não existe, né? Nós temos aqueles que se incomodam um pouco com a democracia, porque a democracia é um regime de conflito, né? E muita gente não gosta da ideia do conflito, acha ainda que se tivéssemos uma ordem, né, naquela lógica positivista de crescimento, sem base de conflito, é, tudo bem, você vai ter essas pessoas assim. Mas, no geral, a população brasileira tem demonstrado o interesse na manutenção da democracia, né? Isso é muito bom, porque a gente não tem um histórico, né, muito grande de democracia implantada no país, né? Nós tivemos uma democracia que começou em 45, né, mas que teve a ruptura em 64, né? E depois, nessa retomada, né, nesse processo de transição a partir de 1985, mas em 89, quando nós elegemos o nosso presidente da República, né, pela primeira vez depois de mais de 20 anos, né? E até hoje a gente tem sustentado a nossa democracia pela questão eleitoral. Agora, tem desafios, né? Uma democracia precisa, sobretudo no modelo nosso e da América Latina, de luta por justiça social, né? Uma democracia que pressupõe mais igualdade, né? A defesa da igualdade e a defesa, né? E o respeito à diferença.
Tá? E assusta um país como o nosso de uma cultura autoritária, de uma cultura, né, em que pensou que a universidade, o país foi conduzido muito nessa ideia de camadas sociais, sempre uma acima da outra, né? Quer dizer, democracia pressupõe mais igualdade e respeito à diferença. Então, à medida que a gente tem uma sociedade plural que traz essas questões, para algumas pessoas mais conservadoras, isso é um problema. Interessante o que você falou, porque de fato a gente veio de uma colonização muito dura, né? Assim, eu sempre ouço falar que não, a colonização dos hispânicos foi mais leve, foi mais pesada, e tal. Efetivamente foi igual, né? Você tem o domínio, né, sobre as nações locais, né? Os que a gente chama hoje de indígenas, né? E tivemos o comércio que consolidou um modelo de produção, no nosso caso, uma produção escravista, vinda de africanos que foram escravizados, eram livres. Eu acho que é importante deixar isso claro, né? Não eram escravos, eram pessoas livres escravizadas, que consolidou um modelo, né? Muito, não sei, eu queria te ouvir, né? Voltado também à cor da pele e à etnia que a gente tem dos povos aqui, dos indígenas, né? Então, você acha que, quando você fala em camadas, a gente pode também pensar essa ideia da diferença de cor étnico-racial como sendo um patamar para esse desafio da cidadania na democracia brasileira? Com certeza, com certeza. Eu acho que é uma luta contínua, né, Uhum. por direitos. A gente tem que sempre lutar para que conquistas sejam mantidas, né? E que a juventude perceba a importância disso, porque esse processo histórico brasileiro, né, o que que você que tem uma formação em história, em filosofia, assim, quando a gente olha para a colonização do país, né, a gente tem que remeter à cultura política portuguesa, né? Que era uma cultura baseada no personalismo, uma cultura que fortalecia a figura do rei. Quer dizer, Portugal demorou muito, mas muito mesmo, para entrar, né, num contexto de desenvolvimento que outros países europeus já tinham entrado. Tá? Exato. É, digamos, o iluminismo que tomou conta da França, né, a mudança nas relações de trabalho na Inglaterra e tudo, para Portugal isso foi muito tempo depois. A gente meio que, a gente não, eles, né, os Uhum. portugueses reforçaram muito a figura do rei, né, e da escravidão, né? E esse processo todo no Brasil ganhou conotações muito fortes, né, associadas ao próprio patrimonialismo, dessa apropriação do público pelo privado, né? Uma aversão, entre aspas, ao trabalho, porque era algo feito pelos negros, né? Uma libertação que não procurou dar aos negros condições de vida, né? Mas sim compensar os senhores, né? Pela perda da propriedade. Enfim, os desafios dessa população negra de se firmar na sociedade, né? Uma cidadania que não foi colocada para eles, né? E todo o processo de conquista disso, né? Da luta dessa população negra de se reconhecer, de lutar por seus direitos, né? E poder avançar. Por exemplo, eu sou negro, e eu sempre me perguntava na minha adolescência quem são os meus heróis negros, né? Porque não tinha, literalmente não tinha, né? Até a figura religiosa, que é a figura de Cristo, Uhum. era branca de olho azul, né? Quer dizer, a Padrão gente europeu, né? padrão europeu, exatamente, né? É, e de uma sociedade perversa, uma sociedade que fazia, que tinha nos prédios, né, uma arquitetura conservadora, né, que fazia um prédio em que você tinha um elevador de serviço, um elevador social, né, e dificilmente você via um negro no elevador social, né? É uma sociedade que não enxergava o valor, a importância da população indígena no próprio processo de desenvolvimento até hoje, né? Até hoje, a luta dos indígenas para ter o espaço, né, de desenvolvimento, para poder ter uma representação política, para poder
lutar e dizer, olha, eu existo, eu tenho direitos, né? Eu estava aqui antes, né? É sempre muito difícil. Então, essa é uma construção, uma cultura machista, né, Américo, assim, né? Que trata a mulher de uma forma, né, menor, né? Seja pela questão salarial, seja pela questão da força, da violência, né? E aí você expressa isso no feminicídio, que não é só a violência a partir das relações sociais que possam existir dentro de casa, mas é uma afirmação de um machismo, né? De um machismo que precisa ser combatido não só pelas mulheres, mas também pelos homens, né? E entender essa importância de tudo. Então, é um processo de construção, é um processo de luta, né? Para reconhecimento de igualdade, de respeito à diferença. Gosto plural, né? Isso. A gente tem a pluralidade que deve ser respeitada. É a cultura da pluralidade, né? Que a gente ainda tem muita dificuldade. Quando eu falo a gente, é a sociedade como um todo, né? De aceitar isso, né? E é importante que a juventude se aproprie disso, né? Porque isso é democracia, né, Américo? Não é só o direito de voto que se entende a democracia. São os direitos civis, os direitos sociais, né? Essa luta por direitos sociais, né? Que é o nosso grande desafio do ponto de vista democrático. Você falou em juventude, eu até brincava contigo aqui antes, né? Que eu apanho dessas coisas ainda de tecnologia e vejo os extensionistas aqui, né, lidando com uma facilidade, o Everton que está conosco lidando com facilidade com tudo isso. E temos aqui também 3 alunas da universidade, a Rose, a Dani e a Rafa, que também são suas alunas. Sim. E eu sempre peço para elas estarem conosco, elas que fazem essa arte que a gente está tendo aqui, talentosíssimas, e peço para elas estudarem sobre o tema e trazerem 2 perguntas. A velha coisa do professor, né? O professor sempre está nesse exercício. Então, eu queria aproveitar e fazer a primeira pergunta que elas mandaram, que eu acho que casa muito com o que você expôs de forma tão coesa, tão boa, dessa pluralidade, da questão dessa formação social e política, né? E elas perguntam aqui, uma questão que está na agenda do dia, né? Elas perguntam o seguinte: o debate sobre o fim da escala 6x1 como exemplo de garantia da cidadania do Brasil, como você vê isso? É um exemplo de uma busca de cidadania mesmo? Essa disputa pela 6x1? Você tem de um lado aqueles que defendem que você vai mexer com a economia, que eu particularmente acho que vai mexer positivamente, mas enfim, né? Como você responderia a elas isso? Sim, eu acho que se nós não vivêssemos uma sociedade tão politizada, né, uma sociedade que, né, onde você tem movimentos sociais fortes, embora em alguns momentos eles recuem, não tenham essa força toda, né, mas assim, essa agregação de interesses da sociedade civil, né, querendo fazer valer os seus interesses frente ao Estado, sem dúvida você essa luta pelo fim da escala 6x1, né, termina ganhando uma importância como valor de cidadania, né, de cidadania. O interessante nesse processo todo é que quando a gente olha quem é que mais defende o fim da escala 6x1 hoje, em termos de poderes, é o executivo. Né? Você tem representantes no legislativo, embora a vitória, né, que tenha acontecido por esses dias tenha sido grande, mas foi um trabalho árduo, né, dentro disso. E aí a gente, no próprio legislativo, o que é que nós encontramos? Pessoas que são eleitas pelo povo, mas que não defendem esse interesse da população, né? Ou seja, essa representação política feita pelo legislativo, dentro do legislativo, nem sempre atende à representação do povo, porque é o povo que elege os deputados, né? E o que muitas vezes mostra por que os nossos representantes são tão mal avaliados, né, na representação popular. Acho que a escala 6x1, quando a gente vê alguns não defendendo isso para a classe trabalhadora, sem dúvida você vê isso como um desafio do ponto de vista político. Mas eu acredito que o fim da escala 6x1 para a sociedade brasileira uma grande conquista, né? E não vai ser um prejuízo para o desenvolvimento do país. Né? Nós trabalhamos uma escala de 5x2. Né? Por que outros trabalhadores no Brasil não podem trabalhar numa escala de 5x2? Né?
É isso. Qualidade de vida, né? Sem dúvida, mais tempo Uhum. para as mulheres, né, poderem cuidar um pouco mais da casa, quando eu falo da casa, é da família, né, os Uhum. pais também, né, e eu acho que não há nenhuma negativa, nenhuma perda do ponto de vista da Uhum. produtividade, né, e esse país também não vai perder o foco de desenvolvimento. Os países já conquistaram isso, né, Uhum. e Claro. continuaram sendo países de ponta, não Uhum. tem um porquê disso. É porque dentro dessa história do Brasil, né, dessa Uhum. cultura autoritária, se a gente olhar, né, Américo, assim, o valor do trabalho, né, assim, dessa ideia de trabalhar mais e mais e Uhum. mais, né, que no Brasil sempre foi muito forte, né, isso sempre Uhum. foi visto por essa ótica de, né, assim, hierárquica, né, essa Uhum. cultura brasileira hierárquica, né, quem está embaixo tem que trabalhar mais, tem que se ferrar mais, tem que, né, estar Aquela ali. tua ideia de camadas, né? Eu gostei Isso. muito dela. E você tem os desafios da própria democracia, mas no nosso caso ainda em camadas, né, dentro da sociedade. É você acabar, acabar com a desigualdade, né? Exato. É, porque a gente pensa, por exemplo, em Boa Vista você não tem, tem ainda algumas vantagens, né? Em Uhum. termos de você estar mais próximo de casa, você não enfrentar um trânsito infernal. Mas quando você pega um trabalhador, né, que sai do trabalho e vai para casa ou vai para a escola no ônibus ou no metrô nesse país, nas grandes capitais, lotados, né, sem condições nenhuma, é desumano, é desigual, né, é perverso mesmo, né. Uhum. Eu acho que a gente pode sim avançar nas relações de trabalho, né, de uma forma mais justa, sim. Um salário mais justo, porque Uhum. imagina, o salário mínimo foi criado para cobrir despesas básicas da família, E hoje né? não dá conta, né? Não dá conta, historicamente não dá Uhum. conta. Grande parte da população vive na escassez, né? Na escassez. E isso precisa ser mudado. Uhum. E tantas outras coisas. Assim, eu sempre, quando eu dou aula, às vezes a gente está fazendo avaliação, né, de políticas públicas no Brasil. Você vai pegar alguns estados amazônicos, né, que tem uma grande produção de gado, né, com essa Uhum. expansão da pecuária no país, né? Exemplo é Tocantins, né? E Mato Grosso, né? E tal. E você tem nesses estados da federação pessoas que não podem comprar um quilo de carne, né? É estranho, né? Você tem uma grande quantidade de bois, de Uhum. vacas, enfim, do gado aí, de gado, e aí as pessoas não podem comprar um quilo de carne. Quantas pessoas nasceram e vão morrer nesse país sem nunca conseguir comer uma carne de primeira, né? Um filé mignon, entendeu? Exatamente. Eu acho isso um absurdo num país que produz Uhum. tanto, né? Tanto que tem tanto gado, né? Gado para exportação, um monte de Uhum. coisa. Eu acho que a gente tem que pensar, né, na questão dos direitos. Por isso que a conscientização, a luta política é importante para que o povo brasileiro conquiste esse direito, direito à vida, direito à sobrevivência, à dignidade humana. É interessante você comentando. Eu me lembro de uma reportagem de muito tempo atrás, feita com um garoto, né, baiano, que trabalhava, né, na cultura em Ilhéus, na cultura do cacau. O garoto nunca tinha provado um chocolate, Pois é, você vê, né? né? É, Que vem bem no sentido que você falou, né? De sim, uma injustiça, quer dizer, o garoto estava ali, não deveria estar ali, deveria estar estudando, exatamente. né? Deveria estar sendo cuidado pelo Estado para ter um desenvolvimento cidadão, um desenvolvimento de saúde, né? E não, estava ali para complementar alguma coisa para levar para casa, para ajudar a família a se alimentar, né? A sobreviver com o mínimo do mínimo, com certeza. Sim, E eles deram chocolate pro garoto, sabe? Então você via pela alegria dele de estar provando aquilo que existe porque o trabalho dele estava sendo feito, mas que a ele foi negado, né? E eu queria pegar um ponto disso também, Roberto. Sei que você trabalha com parlamento, né? E o sistema representativo do nosso país ele é muito complicado, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem mais mulheres do que homens e temos mais homens do que mulheres no parlamento, né? Somos professores, né? A gente pensa a participação, a presença
da nossa categoria ela é mínima. Por outro lado, nós temos uma presença muito forte, muito intensa de empresários, né, tem a famosa bancada do BBB, que não tem nada a ver com o programa da Globo, né, mas é boi, bala e Bíblia, né? Sim. Isso eu entendo como uma forma de desfigurar a representação social, a realidade político-social dentro do parlamento, que deveria ser a casa do povo, né? Sobretudo a Câmara, não o parlamento, a Câmara Alta, mas a Câmara dos Deputados, né? Como você vê isso? Como que a gente poderia pensar, você como um pesquisador da área, né, que acompanha isso e pensa sobre isso, né? Como a gente poderia pensar em mudar um método para poder corrigir isso? Seria um voto digital misto? O que você acha? Olha, assim, eu acho que, do ponto de vista regional, eu penso que o voto distrital misto ele seria relevante, né? Em que você tivesse uma parte dos deputados eleitos eh, para que pudessem trabalhar as questões do Estado, e uma parte a partir das regiões. Lógico que o desafio em relação a isso é grande, porque você pode virar alguns currais, né? Uhum. De famílias com um poder econômico maior, controlando determinados lugares. Mas eu penso, por exemplo, aqui em Roraima, o município do Iramutã, tá? Assim, que fica mais isolado. Quem que representa o município do Iramutã? Qual é o político, qual é o representante daquela localidade? Que leve para o parlamento as necessidades do local, né? Agora a estrada está muito ruim, né? Então as pessoas demoram muito tempo para chegar, né? E são cidadãos, como é que você estende lá? Você tem que ter uma representação que luta. Então eu penso que a questão do distrital misto pudesse ser executado. E não do ponto de vista só local, assim, de estado, né? Por exemplo, o sul de Roraima. Por que nós precisamos, né, ter uma representação roraimense, mas não uma representação nacional a partir daquela junção entre o sul do estado de Roraima e o norte do Amazonas, né, que tem uma estrutura mais adequada. Do outro lado, no que se refere à representação política, o parlamento ser um microcosmo da representação social, eu acho isso um pouco mais complicado. É complicado por quê? Porque você pode ter representantes políticos que não atendam os interesses das categorias. Você pode ter mulheres no poder a mais Uhum. que não representem as mulheres. Você Perfeito. pode ter indígenas, você pode ter negros, você pode ter homossexuais que possam não representar os interesses das suas camadas sociais, né? Então, eu acho que isso pode ser um problema. O interessante é que talvez assim, o mais importante seria que nós tivéssemos representantes políticos que trabalhassem a representação de forma coletiva e não uma representação de interesses que para grupos. Quando você citou aí a bancada da bala e tal, eles representam interesses, eles não representam a nação como um todo, né? Perfeito. Então isso é um problema. E como é que é possível corrigir isso? Eu acho que com um voto consciente, né? Com um voto a partir de própria discussão, né? Onde a pessoa possa votar de uma forma legítima, no sentido de ter razões para a escolha da representação. Enquanto nós tivermos uma política de compra de votos, essa relação entre trocar dinheiro por voto, voto por dinheiro, né? Aí sim, aí a gente vai continuar tendo um parlamento frágil, que não representa os interesses da sociedade como um todo. Eu ia lhe fazer essa pergunta, você já respondeu a parte que era das meninas, né? Roberto, a gente tem a briga com o tempo aqui, né? Sim, Acho que é a briga do ser humano, né? A gente sempre briga com o normal. tempo, né? Mas eu quero trazer você de novo, porque acho que essa conversa está sendo muito boa. Muito obrigado. Mas eu queria lhe pedir que você fizesse uma consideração final, aproveitando para colocar algum tema, alguma observação que você considere oportuna, né? Que na nossa conversa não surgiu, né? Então, né? Fique à vontade. Eu gostaria de ouvir suas considerações finais. Eu acho que é importante, eu acho que nesse momento nós vivemos um momento pré-eleitoral, tá? Que as pessoas tenham consciência do voto, tá? Porque assim, ele define muito os rumos de um país, tá?
E que a gente tendo essa responsabilidade com o voto, a gente está praticando o republicanismo mesmo, sabe? Essa ideia do respeito à coisa pública, né? Fundamental. A gente precisa ter clareza, eu sempre falo muito disso. Quando alguém, por exemplo, vende o voto, vende porque é coitado e tal. A corrupção é a mesma de quem compra. Por quê? Porque a gente está vendendo um bem público, né? O voto é um bem do Estado, do processo democrático, que é concedido aos cidadãos, né? Então, a minha consideração final, Américo, é no sentido assim, de que a gente possa ter eleições livres, eleições transparentes e eleições em que os eleitores se sintam muito responsáveis no processo de escolha da representação, tanto na escolha quanto na cobrança, e que os eleitos possam fazer a accountability, né? Que é aquilo exatamente prestar contas dos seus atos. Né? Eu acho que qualquer político que deseja uma reeleição, ou mesmo que não vá, ele teria obrigação de prestar contas dos seus atos. Porque se a gente assumir essa responsabilidade de uma cidadania política, né, e de valores republicanos, a gente com certeza vai construir um país melhor e vamos ter uma relação mais positiva entre a sociedade civil e o Estado. Né? A sociedade civil e o Estado, na solução dos problemas que são desafios para o Estado. Né? E aí tem muitos temas, violência e tantos outros que nós precisamos seguir. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade e me colocar à disposição de estar aqui com você em outro momento discutindo esse tema ou outro tema. Roberto, mais vezes obrigado. Eu fico muito feliz com esse programa, sabe, Roberto, porque eu acho que ele traz questões importantes de uma forma democrática, no sentido de democratizar o acesso a uma informação de qualidade. A preocupação sempre de trazer especialistas que possam estar trazendo informação que pode ser discutida pela população com concordância ou com discordância, né? Mas sempre com respeito. Né? Então acho que isso é importante, construir a partir das diferenças, mas construir. Sim. O Obama tinha uma frase que eu gostava muito, que em português é alguma coisa do tipo: política é fazer pontes. Né? Então esse programa ele busca fazer essas pontes, essas conexões, considerando que a gente vive uma sociedade global, né? Sim, que bom que a gente possa viver nessa sociedade global com essa perspectiva da pluralidade, né? E volto a insistir, do respeito à diferença. O diferente de nós não pode ser eliminado. A gente tem que respeitar e compreendê-lo da forma dele, né? Da forma que ele é. Roberto, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a Cléo Rocha, ao padre Luiz Boteon, a Rádio Monte Roraima FM, que nos acolheu, a Universidade Federal de Roraima, né, que permite, né, essas discussões e que permite coisas bonitas com a extensão, né, que podem mostrar pesquisas, né, e mostrar a importância da gente estar pensando sempre, né. Quero agradecer mais uma vez ao nosso público que nos assiste, agradecer ao Herberto que está aqui, que ele sempre me indica, está faltando tantos minutos, mas como todo professor eu consigo, né, fazer a arte da não governança, né, no sentido de levar adiante, porque eu acho que a conversa é sempre muito boa. Né? Então, um bom dia a todos, excelente domingo, né, e encerramos por aqui.